Não existe não ter conflito. É lógico, numa escola é um caldeirão de conflito, né? Como é a nossa casa, como é um condomínio. Mas a escola, naturalmente, é um caldeirão de conflito. Tem que combinar o seguinte: ninguém faz o personagem que vive na vida real. Meu nome é Douglas, eu tenho 14 anos, sou aluno atleta, vou fazer o papel do professor. Meu nome é Rosa Maria, eu sou professora 2, diretora de escola, e hoje vou fazer o aluno. A primeira história é a seguinte: sala de aula, sexta-feira, última aula. É uma de matemática. Você vai onde? Ih, professor, eu, hein? Professor Marrento. Mas já é não porque- escutou o sinal, não? Já bateu o sinal. Que sinal? O sinal da saída, E professor. aí, mas eu não acabei ainda. É problema seu. Professor, não folga comigo. Você não me conhece. Você não me conhece, não sabe de onde eu sou. Vai pegar pra tu lá fora. Vai pegar lá fora o quê? Você Ah, nem professor, inventando. vai professor, isso sai fora. A diretora vai ficar sabendo disso. O professor, às vezes, está explicando uma matéria e ele tem que terminar de explicar a matéria. Vai deixar pela metade só porque eu tô com o sinal? Não, ele tem que terminar de explicar a matéria. E os alunos têm que entender isso, porque, tocou o sinal, vou embora. Não, não é assim. O professor tem que liberar. Primeiro que quem manda na sala é o professor. Não é o aluno, vou embora. Não, é o professor que manda na sala. E não tem que sair na hora que tocou o sinal. O sinal é um aviso para falar que o tempo de aula acabou. Mas não é para obrigatoriamente pegar e sair da sala só porque o sinal tocou. E todos os professores têm moral para mandar? Todos não. Mas alguns têm. E os que não têm? Os que não têm, ficar babando. Vai falar o quê se não tem moral? E geralmente os que não têm moral são bons professores? Não, porque não consegue controlar a turma. Se você não tem moral, como você vai controlar a turma? Então não dá pra explicar a matéria direito. Não tem como ter uma aula civilizada se não tiver moral. Meu nome é Thaís, eu sou aluna e vou fazer o papel de professora. Eu sou Vera Lúcia Cardoso, trabalho na Coordenadoria Regional de Educação e vou fazer a professora. Sou Jéssica, sou estudante e vou fazer papel de professora. Meu nome é Nadine, sou estudante e vou fazer papel de professora. Eu sou Eliane Pereira, sou promotora de justiça e hoje vou fazer o papel de professora. Que foi? Você tá pálido. A aluna foi lá na minha sala, me xingou. Que isso? De respeito total. De respeito. Que horror, gente! Eu estava passando o trabalho, o sinal bateu, ela pegou as coisas dela, eu falei, você vai aonde? Ela falou, vou sair, eu falei, mas eu não acabei ainda. Aí ela foi lá, tô nem aí, professor, não sei o quê, vai tomar no seu hora, não sei o quê. Gente, que falta de respeito! Ai, esses jovens de hoje. Essa aluna já vinha fazendo isso ou foi Há muito uma tempo. coisa isolada hoje? É sempre. Mas tem que chamar. Teve uma hora que a aluna virou pro professor e te mandou tomar naquele lugar, você riu. Você levou um susto? Você levou um susto? Levei. E você acha que a professora, quando um aluno fala assim, leva um susto igual ou como é? Quando um aluno fala, a professora reage como quando escuta um xingamento desse? Como é que deve ser? Ela deve ficar surpreendida. Ela não esperava que ele respondesse ela assim. E aí, como é que quando você ficou na posição do professor, como é que foi pra você receber um negócio desse? É uma agressão? Você levou um susto. Até riu, né? Eu acho que esse caso é de justiça, viu, gente? Se fosse o caso, Ele ainda volta com mais moral. E se aqui em cima fosse da o gente. caso também, né? concordo. Porque eu acho o seguinte. Teve uma coisa curiosa que teve quando na diretoria que vamos levar para o conselho tutelar, vamos levar para a delegacia, que você colocou uma coisa muito legal. Ele pode ir, pode voltar com mais moral. Pode ocorrer do aluno ter ser anistiado, ser relaxado. Primeiro, a justiça hoje, a ideia é que a gente trabalhe com um sistema multiportas. Então, a via judicial, para cada conflito, teria uma porta. A via judicial, propriamente, a via adversarial, ela não seria uma porta para todos os conflitos. Então, cabe aquela primeira pergunta assim, a porta certa para esse conflito, Elda, é a porta da justiça? Eu acho que não há necessidade de levar esse caso para uma esfera
de delegacia policial pode ser contornada aqui, até porque isso é uma indisciplina. Houve uma ofensa ao professor? Houve. Mas é uma coisa que pode ser contornada aqui. A justiça, ela também está baseada em princípios até para racionalizar essa seleção de que conflitos a gente vai tratar aqui, que conflitos esse não é o lugar para a gente tratar. E a gente não pode perder o norte, até porque isso já hoje está em lei, a gente tem uma lei de 2012, que é a lei do SINASE, que fala expressamente na excepcionalidade da judicialização desses conflitos. Desses não, de todos os conflitos. Então, excepcionalmente, o conflito tem que ser levado para a via judicial. Me parece assim, que as pessoas, né, e é lógico, a gente está todo mundo inserido nesse mesmo contexto, procuram a delegacia como quase que como uma porta de emergência. É igual o pronto-socorro. Você não está com uma dor, vai todo mundo com as dores, mas assim, tem um cara que está lá porque ele vai para o CTI, que é um caso de CTI, e tem outro que é um tratamento muito elementar. Talvez ele nem precisasse ter procurado naquele dia, amanhã ele poderia ter procurado um ambulatório, enfim. Que a justiça, a ilusão, né, a fantasia que as pessoas fazem da justiça, e a primeira porta é a delegacia, acaba sendo essa. E o fato de aquele velho jargão do não deu em nada, não vai dar em nada, significa, na maioria das vezes, que o adolescente não foi preso. Mas é claro que ele não foi preso, não caberia ele ser preso. Por causa né? de uma ofensa... Lógico, lógico. Né? E nem para o caso do Conselho Tutelar, nesse caso, haveria, não teria porquê. E no caso do Conselho Tutelar, eu acho que aí a gente poderia verificar se é um aluno que tem tem esses atos de forma recorrente, né? Se realmente não é o caso do Conselho Tutelar apurar para ver se é o caso de violação de direitos, enfim, eu acho que aí a gente teria que olhar com um pouco mais de cuidado. É muito, muito difícil generalizar, né? A escola tem que ter um intercâmbio a comunidade, tem que ter um intercâmbio para saber se é o caso, se não é. Quais são esses problemas que o aluno está vivenciando? Será que não é efetivamente o caso de encaminhamento para o Conselho Tutelar? Teria que olhar com cuidado. Quando ele volta para a escola e aí não teve uma resposta do judiciário na medida da expectativa de quem assim conduziu, não deu em nada. Peraí, pode ter dado em muita coisa, né? Então, eu acho que esse é o risco, de desautorização da escola e da justiça ao mesmo tempo. As duas instituições sendo muito enfraquecidas. Eu sou o professor Jorge, regente de sala de leituras. Estarei fazendo o papel de diretor. O problema é a aluna Thaís. Não tem como aguentar ela mais. Como assim, professor? Hoje, antes do sinal bater, ela foi lá, pegou as coisas dela, saiu. Eu perguntei onde ela ia. Ela falou, o sinal bateu, me xingou. Não tem como ficar mais assim. Sabe que a Thaís é minha aluna também, eu já tive problema com ela. Agora, você falando, é que eu lembrei quem é. Eu já tive um problema com a Thaís. Também tinha. Vou chamar o aluno para você ver o que é o aluno. Gente, a minha pergunta é a seguinte, será que a gente tem que levar isso para a justiça, para fazer uma Eu acho que tem que levar. Eu acho que tem que levar. Tem que levar, não. Tem que levar. Se deixassem delinquente, faz coisas piores por ele. Ele não é delinquente, professora. É aluno. Delinquente, professora. Nossa, você já disse. A cena traz pra gente um exemplo do que não pode ser planejado, do que é inédito, do que acontece. Surpreende. Que surpreende. Tanto é que ele diz assim, fiquei surpreso me impactou o palavrão. E por mais que a gente saiba que nós, professores, temos um espaço onde a gente pode prever coisas, a gente precisa também pensar como lidar com aquilo que eu não consigo prever, que é a cena, né? E esse espaço do que eu não consigo prever é o espaço de conviver. É o espaço de como eu me concebo, ou me represento, ou entendo o outro. E, por conta disso, é que a gente está falando aqui, olha, tem que conversar, tem que fazer pacto, tem que criar uma regra. Thaís, chega aqui, por favor. Pode falar, diretor. Tudo bem com você? Tudo bem, mais ou menos. Esse professor aí é muito marrento. Não, mas primeiramente, nós vamos fazer uma coisa, tá? Eu quero te ajudar, eu quero conversar com você. Eu sei que você está passando por problemas, tá? Quem te disse? Eu não preciso que você me diga.
Essa sua própria resposta já diz. Eu, hein? Tá? Maluco. Seu boné é bonito, você sabe que dentro da nossa escola, dentro da nossa escola não pode usar, você sabe que eu sou contra isso. Mas já saiu, professor, me dá meu boné. Só um pouquinho, calma, criatura. Aqui, até o diretor é marrento. Você também mandou o professor para algum lugar que não é um lugar muito adequado. Ele me irritou, me irritou. Se quiser que eu peça desculpa, depois eu peço. Eu gostaria que pedisse até porque você não é essa. Você não é essa pessoa, você tem que ter uma vida melhor. Teve uma coisa na hora que o diretor falou com você, mas você não é desse tipo. Você desmontou. Ali você abriu seu coração. Ele falou assim, eu sei que você não é esse tipo de aluno. Eu sei que você... E essa conduta do diretor, quando dá um voto de confiança, é transformador. É transformador para vocês? Quando o professor ou um diretor fala assim, você não é capaz disso, eu sei que você é uma pessoa legal. Como é que vocês sentem? O diretor falar que a gente não é desse jeito, não é arrogante, assim... dá aquela sensação de ser valorizado, alguém que admira você. Aí eu prefiro pensar sempre dessa forma. Eu não sou igual a todo mundo, eu sou diferente, mas eu sou admirado por alguém. Assim, alguém me admira, alguém vai me guiar para me tomar a direção certa e não fazer as escolhas erradas. A gente fez aqui uma brincadeira de coisas que realmente acontecem todo dia, como o colega falou, não só na escola, acontece na esquina, no cinema, na padaria, em qualquer lugar onde tem um grupo de pessoas pode acontecer esse tipo de coisa. Agora, numa escola... É o caldeirão. Exatamente. A partir do momento que você... constrói a identidade da escola, baseada no diálogo, baseado na parceria, onde todos mesmo tenham voz, ele saiba que ele é um sujeito que faz diferença naquela escola, que é importante para aquela escola, eu acho que todos esses problemas eles vão sendo diluídos. Quando a gente fala de criança, ou adolescente, ou jovem, tem um responsável, que é os pais. Antes dele tratar de qualquer negociação, de chamar a polícia, ou o Ministério Público, ou o Conselho Tutelar, ou qualquer coisa, teria que ter ligado para os pais daquela criança e chamado para poder participar também daquela conversa. Porque ali foi uma troca de acusações. E depois veio um pedido de desculpa. A presença do pai seria muito importante ali. Porque eu acho que eu não gostaria que acontecesse isso com a minha filha. E depois de tudo, ela primeiramente já cometeu um erro, ter xingado. Ela está indo para a escola para estudar, para aprender. Não para, com todos os problemas que ela possa ter, não para estar se despojando dentro da escola, ainda mais com palavrão, desrespeitando. Mas ali dentro de qualquer negociação, faltou a presença do pai. Estamos no século XXI. Então nós temos que entender o jovem, temos que buscar o melhor caminho e, principalmente, o entendimento. Talvez, como as professoras ali da nossa sala ali e tal, vai botar chamar a polícia, gente, vai perder o aluno para o outro lado da lei? Eu só queria levar isso para a realidade que eu tenho lá na Vara da Infância e Juventude, quando faço um atendimento, ou que seja no meio de um julgamento, de um adolescente que realmente praticou ato infracional. Então, esse episódio aqui é uma foto, a vida é um filme. Né? Então, colar aquela foto, que acaba sendo um rótulo, no adolescente, vai acabar virando uma profecia que vai se cumprir, lógico. Então, a gente tem que tentar fugir isso, buscar, mesmo lá na Vara da Infância, que eu estou, assim, evidentemente, tentando levantar a bandeira aqui de que a judicialização dos conflitos escolares tem que ser muito excepcional para os casos, efetivamente, em que ela é necessária, absolutamente necessária. Mas lá na Vara da Infância, a gente sempre procura demonstrar para o adolescente, olha, isso para os pais que chegam lá destroçados muitas vezes, né, que aquilo ali foi um ato que o prognóstico, o que um adolescente que tem que ser visto como um ser em formação, né? Somos todos, mas principalmente a criança e o adolescente, que aquilo pode ser absolutamente transformado, recriado, repensado, construído, enfim, ter uma visão prospectiva. Lá na escola, na sala de aula, já houve roubo. Já roubaram R$50. E a gente tentou resolver na conversa. Só que a gente não
conseguiu achar quem foi que pegou. Porque foi na hora do recreio. São 2 grupos. Agora, como que faltou. Podem combinar. Combinem e depois podem vestir a roupa e ver o cenário que vocês querem fazer. Eu sou Nilma Guiar, sou inspetor de alunos, mas hoje vou viver o aluno. Eu sou Verônica Barros, sou professora e hoje vou fazer o papel da aluna. Hora do recreio. Todo mundo no pátio. 2 alunos vão para a sala. Vamos aproveitar que não tem ninguém na sala. Vamos dar uma olhada aqui agora. Aproveitar aí. Todo mundo lá no refeitório. Aí, bota na mochila. Bora. Apareceu alguém, acho que apareceu alguém. Isso é caso de judiciário? Em tese, furto é um crime, né? Então, tudo que está previsto na lei como crime pode ser submetido ao crivo judicial. Mas, assim, eu diria que eu tenho uma postura bem ousada nesse sentido. Eu acho que depende. A gente não conseguiu pegar quem pegou, o aluno ia até sair da escola. O aluno que foi roubado. Ia até sair da escola, que o pai dele falou que não quer mais ele lá. Eu sou Nelly, professora, e hoje faço o papel da merendeira. O que é isso? Gente, é isso mesmo que eu tô vendo? Ô, Nina, ô, Bia, o que é isso? O que tá vendo aqui, gente? Não, vou ficar na minha numa para dessa. Não, que nada, eu não tô pegando na mochila dos outros, gente. Tá pegando nada. Tá vendo demais. Olha, você não vale nada e tá influenciando essa menina. Eu conheço sua mãe, tá pegando nada, tá vendo demais. Tá pegando, sim, tu não vale nada. Tu não vale nada. Tia Vitória. Que tia, sai fora, a parada é com ela. Eu já conheço a peça, ó. Não, vou falar com a diretora. A Vitória, né, foi a personagem que eu fiz. Ela perdeu uma oportunidade de se inserir naquele momento da abordagem que ela fez. Foi uma abordagem muito errada e até um pouco assim agressiva com os alunos, porque ela, enquanto merendeira, ela faz parte do processo educativo da escola. Ela é profissional de educação e ela, naquele momento, exasperada com aquela atitude, foi rotulando as meninas, foi já falando que uma estava influenciando a outra. Ela poderia aproveitar aquele momento e começar o trabalho educativo. Eu sou Elaine, sou professora e hoje vou fazer uma aluna danadinha. Meu nome é Clóvis, eu sou professor e hoje farei o papel de aluno. Sou professora Marilene. Hoje eu vou representar Silvinha, gente boa da faxina. Tem celular aí? Ei, tem celular? Ei! Não. Meninas, que bagunça. Isso aqui é Nokia, S5, isso é bom. Põe no quê? Que isso? Qual é seu nome mesmo, hein? Ah, não sabe? Não sabe meu nome? Cleiton Rebeca. Eu tô aqui nessa escola e não sabe? sabe? O que você tá fazendo aí? Tô fazendo nada, tia. Que é Tô isso, fazendo nada. O que a Cleiton? senhora tá vendo? A senhora viu alguma coisa? Não pode mexer na nossa mochila. Não pode mexer. Ah, bom. Vou lá contar pra diretora que vocês Vai estão contar o mexendo. quê? Tá pensando que a senhora Que tá vocês maluca? estão mexendo, né? Tá maluca? Vou, sim. É eu, hein? Vou ficar agora. A senhora viu alguma coisa? Por acaso viu alguma coisa? Tem como provar? A abordagem dos funcionários também foi errada. A forma com que o pessoal da limpeza discutiu com o aluno, eu acho que tudo na escola tem que ter um cuidado. Primeira representação aqui, eu acho que me pareceram mais passíveis de uma outra solução. Sou Cíntia, assistente social, e hoje eu vou fazer a diretora. Quando eu entrei, Cleiton e Rebeca lá mexendo nas coisas da mochila dos outros. Se eu fosse a senhora, ia lá. Eu sou Luciane, sou responsável, vou fazer o papel da diretora. Eu sou Kátia, professora, e hoje vou fazer o papel da limpeza. Profissional da limpeza. A Bia tem uma menina direitinha, gente. Eu tô com pena da garota. A mãe trabalha, eu conheço. A mãe mora junto comigo lá perto de onde eu moro. Já tá todo mundo envolvido lá com desse jeito aí, ó. Tu tem que cuidar disso. Olha, senão eu vou isso chamar. vai virar um negócio ruim desse da escola. jeito. Quando a Gari fez a acusação, ela já foi falando de preconceitos e pré-conhecimentos que ela tinha daquela aluna. Tanto que elas já eram 2 alunas e ela já disse, essa é boazinha, mas essa daqui não vale nada. Já taxou Essa uma daqui está sendo influenciada por ela. Como é que ela sabe disso? A gente ainda está tentando ver quem é, porque quem for vai levar uma punição. A gente sempre fala, se você se entregar, vai ser mais fácil, a gente vai conversar.
Mas se a gente for pegar você, vai ser pior. E não se entregou até hoje. Aí a gente vai ter que ver quem é. Me fala uma coisa, qual seria a punição que vocês fariam para esse aluno que devolvesse? Teria alguma punição? Qual seria? Vocês sabem o que vai acontecer com ele? Se o garoto chegar, tá aqui os R$50. Ou então se descobrirem ele, o que acontece com ele? Com certeza vão chamar a mãe dele na escola para primeiro conversar e saber o que ele está passando, alguma coisa desse tipo. E se repetir, aí é daquele jeito, aí não tem mais jeito. Aí ou ele é expulso da escola ou é comunicado à justiça, essas coisas. Lugar de aluno é na sala de aula. Biscoito na sala. Não pode nem vir mais para a sala de aula agora? A escola é o quê? Tem que trancar tudo? Não tá na hora do lanche? Hora do lanche não é para ficar na sala, é para levar. Vê se tem alguma coisa aqui, vê se pegou, vem, diretora. Não estou vê, olha gostando do tom de vocês. Olha. Vou conversar com os pais de vocês sobre isso. E tem 1000 questões, 1000 situações aí que foram atos de indisciplina, de desrespeito aos profissionais da limpeza, a própria abordagem com a diretora. Então, acho que dá para trabalhar nos dois sentidos, mas é ato análogo a crime? É sim. Foi um furto tentado. Assim, tecnicamente, isso é um furto tentado. Eu acho que ela tinha sim que contar para a diretora. Mas ela não tem o direito de mexer na mochila do jovem. Não. Nem o professor, ninguém pode mexer. Ninguém pode mexer. Olha que eu tô nessa escola há um tempão. Nina, junto com Bia, mexendo nas mochilas. Estava andando assim, acabei de fazer lá meu trabalho e vi as duas. Gritei. Essa daí, começou de bate-boca comigo. Olha que eu não quero ter problema com o aluno. Teve uma coisa engraçada que teve uma ameaça. Pessoal, você não sabe o que você está brincando, hein? Quando sair daqui, você está ferrada. Isso acontece? Sim, acontece. Acontece e muitas vezes a ameaça, ela é vazia. É só para ameaça. É só para ameaçar. E quando a gente diz que a ameaça é vazia, né? Não. Eu sofri ameaça esse ano verdadeira. Eu fui parada por aluno de minha sala de aula e por marginais de uma comunidade no percurso da minha casa. Entendeu? Porque eles queriam tomar posse de algumas situações de sala de aula para que pudesse se infiltrar no colégio. Então, E outra coisa, a mídia mostra aí professores sendo agredidos por aluno. Então, essa questão... Esse caso é um caso de polícia? Sim, aí eu acho que entra a nossa avaliação do que é excepcional. É evidente que esse caso é excepcional e precisa da intervenção judicial, né? Ou de alguma intervenção que extrapole o âmbito da escola, como ela falou, né? E que isso também sinaliza que existe lei, né? Que existe uma barra, que existe um limite, que muitas vezes... Dentro da comunidade, o adolescente não tá conseguindo perceber aquilo, ou, enfim. Tem uma falta de fluidez nesses valores, né? Ou pelo menos ele não internalizou, o que seja. E aí sim, aí eu acho que um instrumento que recorre ao judiciário é válido, necessário, e para esses casos, sim, é que existe. Agora, o que ela pontuou, que eu achei muito interessante, é que a gente tem que ter boa escuta para essa ameaça. Aliás, a gente tem sempre que ter boa escuta, mas... E que é muito fácil de identificar quando uma ameaça é vazia, como foi o caso da Thaís, muito bem representado por ela. E ela falava alguma coisa no sentido de eu te pego lá fora, ou você não me conhece, e era alguma coisa vazia, só para a aluna se afirmar. Passado poucas horas desse episódio, não tem mais nada. Muito diferente do seu caso, que a gente sabe que é real. Né? Eu quero fazer uma proposta a vocês, pais, e a vocês, alunos. Ai, que saco. Que vocês conversem com eles, se eles realmente pegaram. E eu vou trazer isso junto aos professores da escola, numa reunião. De saber, vocês comentaram sobre as normas da escola aqui com os alunos? Eles estão sabendo disso? Porque pode ter acontecido isso também. E da gente conversar sobre esse tipo de assunto. Mas quando um aluno comete esse tipo de ato, que ele vai e pega uma coisa do colega, e quais são as consequências disso? Porque eu acho que isso é o que a gente, enquanto escola, pode estar fazendo. Mas é claro que isso é com a ajuda dos responsáveis. São todos.
envolvidos nessa situação. Todos da escola têm que estar preparados para a mediação do conflito. Em algum momento, você vai ser usado. Todos na escola, todos, professores, alunos, porque às vezes você usa até mesmo um colega para resolver aquela situação com o aluno. Então, quando você tem numa escola um círculo, né, onde todos opinam, onde todos estão preparados para, ou se preparando, né, porque você nunca está preparado totalmente, predispostos a que aquela escola dê certo, em algum momento você vai poder recorrer a alguém para mediar aquele determinado conflito. Então, naquela hora, a pessoa mais indicada é a diretora, ou uma professora, ou a merendeira, ou a servente, ou o gari, ou um colega. Alguém vai ser chamado naquele momento para tentar ajudar, tocar aquele aluno, ajudar a ouvir aquele aluno para que o conflito seja melhor mediado. E eu acho que é exatamente esse caminho de imaginar que eu posso dividir com alguém aquela dificuldade que eu tenho para entender qual é o momento que eu preciso de um terceiro externo à escola para me ajudar a lidar com aquela situação ou ajudar que aquela situação tenha um outro desfecho. Eu acho que quando a gente pensa na disciplina, né, a gente pensa em fazer com que a escola tenha uma única conduta, em colocar todos numa mesma regra. Fazer isso é buscar cada vez mais dificuldades para lidar com as diferenças. E com isso, claro, eu vou ter muito mais problemas com os conflitos. Eles vão gerar atos, vão impulsionar situações que eu não vou conseguir dar conta, eu vou me surpreender muito mais. Então, o processo de diálogo, o processo de mediação, o processo de relação entre as pessoas da escola precisa ser cuidado. E cuidar disso é a gente poder falar sobre isso. Muito obrigado a todos, foi muito bom estar com vocês, valeu mesmo, muito obrigado. Debate bom, valeu.